Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medieval Cast. Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Hoje a gente mergulha na vida de uma figura, assim, extraordinária do século X. Uma mulher que, nossa, desafiou tudo e todos e moldou o destino de um povo. Olga de Kiev. Exatamente, uma figura fascinante mesmo. A gente está se baseando aqui num artigo muito bom do História Medieval e também nas ideias de historiadores como a Irina Sherman, o Omelian Pritsak, a Zofia Brusozowska. A nossa missão hoje é tentar entender os paradoxos da Olga, né? Como é que pode a governante super implacável que depois vira santa? A estrategista pagã que de repente abraça o cristianismo. É uma dualidade impressionante. Ok, vamos lá. Como que a mesma mulher, que se a gente acredita nas crônicas, né, usou táticas, digamos, bem radicais. Tipo, pássaros em chamas para queimar inimigos. Uma história famosa essa. Pois é. Como que essa pessoa se torna a primeira da realeza da Rus a se converter ao cristianismo e mais, abrindo caminho para a conversão de geral depois. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E para a gente começar a entender a Olga, acho que primeiro a gente precisa, visualizar o mundo dela. A Rus de Kiev, lá nos séculos 9 e 10, não era um reino unificado como a gente pensa hoje, tá? Era um estado multiétnico se formando. Tinha eslavo oriental, povo fino-úgrico e, claro, os escandinavos, os váregos, ou Rus, como eram chamados. Ah, os váregos. Sempre eles aparecendo nessa época. Sempre. A crônica primária, que é a nossa fonte principal, escrita lá para o início do século XII, né, por monges, ela sugere que a dinastia que mandava, os Rúriquidas, tinha origem várega, e Kiev era o centro de tudo. Um ponto vital na rota comercial que ligava o Báltico até Bizâncio, lá no Mar Negro, um lugar estratégico. Espera aí, então era uma elite guerreira, tipo escandinava, mandando numa galera majoritariamente eslava. Isso não dava atrito? Dava, com certeza. Mas também tinha muita assimilação, sabe? Como o Omelian Pritsak argumenta, essa elite, mesmo vindo de fora, foi se misturando com a cultura local. Agora, o poder dos príncipes dependia muito da coleta de tributos. O tal do poliúde. Poliúde. Isso. O príncipe saía viajando com a sua galera de guerreiros. A drugina. A turma dele, né? Exato. A turma leal. Para coletar a taxa das tribos que eles dominavam. Era um sistema que precisava de demonstração de força o tempo todo, sabe? Podia dar problema fácil. É nesse cenário tenso que a Olga aparece. E o que a gente sabe dela antes dela virar essa figura poderosa? As fontes são meio vagas sobre a juventude dela, né? São bem vagas, sim. A tradição diz que ela nasceu em Pskov, talvez lá por 890, ou quem sabe 905. A origem étnica dela é um debate. Era eslava, era varega também. O nome dela, Olga, vem do nórdico antigo Elga. Significa sagrada, santa. Isso dá uma pista, né? Reforça a ligação com essa elite varega. Ela casou nova com o Igor I de Kiev, o sucessor do Oleg, que fundou a dinastia lá em Kiev. E tiveram um filho, o Sviatoslav. Mas o interessante é que tem uns historiadores, tipo o Arrighion, a Brosiowska, que acham que ela talvez já tivesse um papel administrativo mesmo antes da morte do Igor. Exatamente, isso é uma possibilidade. Talvez ela cuidasse das coisas em Kiev enquanto ele estava fora, ou acompanhasse em algumas tarefas. Faz sentido. Isso poderia explicar como ela foi tão eficaz depois, né? Quando teve que assumir. Pode ter ajudado muito. Essa experiência prévia, se ela realmente existiu, né? Explicaria a competência dela quando ela assume a regência. E aí vem o momento chave, 945. O Igor comete um erro feio. Feio mesmo. Ganancioso, né? Total. Ele vai cobrar tributo dos Drevilianos, uma tribo eslava conhecida por ser meio resistente. Já tinha coletado o combinado, mas aí ele pensa, vou voltar lá com os poucos guardas e pegar mais um pouco. Péssima ideia. Péssima. A crônica primária conta de um jeito bem gráfico. Os Drevilianos pegaram ele, amarraram os pés dele em duas árvores que eles tinham vergadão e aí soltaram as árvores. Nossa.
o corpo dele foi despedaçado. Uma morte horrível. Isso criou um vácuo de poder na hora, porque o filho, Sviatoslav, era só uma criança. Aí, Olga assume a regência. E o que vem a seguir é talvez a parte mais famosa e chocante da crônica. A vingança da Olga contra os Drevlianos. É terrível, claro, mas a gente precisa entender o contexto. A Irina Sherman tem uma análise ótima sobre isso. Ela diz que não foi só fúria, sabe? Foi um ritual político. Calculado. Um ritual político. Como assim? Olga precisava mostrar, sem deixar dúvida, quem mandava. Reafirmar a autoridade de Kiev e marcar uma mudança. Sair daquela lógica de vingança tribal, que nunca acabava, para a justiça do Estado. Se você ataca o governante, as consequências são absolutas. Fim de papo. É quase inacreditável a frieza. A crônica descreve a vingança em etapas. Parece até filme. Primeiro, os Drevlianos têm a audácia de mandar mensageiros para propor que a Olga case com o príncipe deles, o Mal. Muita coragem ou burrice. Pois é, ela finge que topa, mas aí manda jogar os caras numa vala e enterrar vivos. Um sinal claro. Proposta inaceitável. Um insulto. Depois, vem uma segunda turma de nobres drevlianos. Olga convida para uma casa de banhos. Tipo, hospitalidade. Só que enquanto eles estão lá, ela manda trancar tudo e tacar fogo. Todos queimados vivos. A hospitalidade vira armadilha. A mensagem é, não tem negociação. Que medo. Aí, ela vai até a capital deles, Skorosten. O pretexto, fazer um banquete fúnebre para o Igor. Ela incentiva os drevlianos a beberem muito, muito mesmo. Quando eles estão lá, bêbados, os soldados dela entram e massacram geral. 5.000, diz a crônica. Usando um ritual sagrado ou fúnebre como armadilha. É a subversão total para mostrar poder. E por último, a quarta vingança. A mais famosa, talvez com um toque de lenda. O cerco a Skorosten. Depois de um ano sem conseguir tomar a cidade, Olga finge que quer paz, pede um tributo simbólico. 3 pombos e 3 pardais de cada casa. Parece inofensivo, né? Totalmente. Os drevlianos, já cansados, aceitam. Aí Olga manda amarrar uns panos com enxofre na pata dos bichos, põe fogo e solta eles. As aves voam de volta para os ninhos nos telhados de madeira e a cidade inteira pega fogo por dentro. Essa dos pássaros é demais, né? Mesmo que seja um exagero da crônica, um símbolo, o significado político é gigante. A Zofia Brusozowska nota como a crônica usa uma linguagem que lembra a justiça de Deus no Velho Testamento para legitimar Olga. Ah, tipo, ela era o instrumento da vingança divina. Exato. A viúva justa punindo os assassinos. E o Pritsak interpreta o fogo como símbolo do Estado substituindo a vingança sem fim. O fogo purifica e impõe a nova ordem. A ordem de Kiev. A mensagem era clara. Desafiou Kiev, vai ser aniquilado. Nossa, que demonstração de força. E depois de subjugar os drevlianos desse jeito, ela se volta para organizar o reino, né? Entre 946 e 960, ela governa com uma eficiência notável. Impressionante, sim. A crônica menciona que ela viajou pelas terras dela, estabelecendo os pogosti. Pogosti? O que era isso? Eram tipo centros administrativos, lugares fixos para coletar os tributos. Ela também criou os stan, que seriam locais de parada, talvez armazéns para corte itinerante. Foi uma reforma administrativa chave. Ela trocou aquele sistema antigo, o poliujode, que era itinerante, instável e que causou a morte do Igor, né? Por um modelo fixo, organizado. Ah, então as tribos sabiam onde e quando pagar. Menos chance de revolta. Exatamente. Reduzia revoltas e marcava a presença do poder de Kiev de forma permanente. Foi um passo enorme para consolidar o Estado. A Brozowska chama isso de institucionalização da Rus. Parece que ela também tentou centralizar o comércio, talvez padronizar pesos e medidas, tudo para fortalecer Kiev. Ela realmente fez aquela transição que o Arginion fala, de viúva vingadora a soberana diplomata e administradora. E como era para uma mulher ter todo esse poder naquela época? Era comum? Comum não era, mas também não era inédito, sabe? Em sociedades escandinavas, eslavas, às vezes viúvas de reis assumiam a regência pelos filhos.
O que diferencia Olga é o tempo que ela governou de fato e o impacto das reformas dela. A Irina Sherman fala dela como uma figura de limiar. Limiar. Entre o quê? Entre o mundo antigo, pagão, tribal, e a nova ordem do Estado que estava surgindo. E aí já começam a aparecer as influências cristãs também. Falando nisso, a famosa viagem para Constantinopla foi entre 954 e 957, né? Isso, outro momento decisivo. Constantinopla era o lugar, né? A capital do Império Bizantino, centro do cristianismo ortodoxo, da cultura, do poder. A crônica primária descreve uma recepção super chique pelo imperador Constantino VII. E lá, Olga teria se convertido e sido batizada com o nome de Helena. Helena, que nome forte, hein? Muito forte. Helena era mãe do Constantino Grande, a primeira imperatriz romana cristã, aquela que achou a Veracruz. Ao pegar esse nome, Olga se conectava direto a essa tradição imperial, cristã. Era status, legitimidade para ela e para Rus. Tinha aquela história engraçada dela driblando o imperador, né? Ah, sim. A crônica conta essa. Talvez seja lenda, mas mostra a fama desperta dela. Diz que o imperador ficou tão impressionado que pediu ela em casamento. Aí ela, muito rápida, disse que era pagã, precisava ser batizada primeiro e pediu para o próprio imperador ser o padrinho dela. Ele topou. Depois do batismo, ele voltou a pedir e ela respondeu: "Ué, mas agora o senhor é meu padrinho, tipo meu pai espiritual. Casar seria incesto pela lei da igreja." Gênia! Usou a religião para sair pela tangente? É uma jogada de mestre. Ganhou o status religioso sem se submeter politicamente. Mas, historicamente, essa viagem é confirmada. A missão diplomática é confirmada, sim. Fontes bizantinas, historiadores como Pritsak, Dvornik, eles concordam que ela teve lá por volta dessa data. Agora, onde foi o batismo exatamente? Aí tem um debate. Ah, talvez não tenha sido lá. Alguns acham que pode ter sido em Kiev mesmo, antes ou depois da viagem. Mas o ponto principal é, o contato com o Bizâncio aconteceu e foi muito estratégico. Olga queria reconhecimento para Rus, queria acesso à cultura, à administração bizantina e, claro, estava de olho no potencial do cristianismo. E aqui está o negócio. Ela foi a primeira governante da Rus a fazer isso, a adotar o cristianismo. Quase 40 anos antes do neto dela, o Vladimir, tornar a fé cristã oficial para todo mundo em 988. Pioneira total. Total. Como a Brezosovska analisa a conversão da Olga, foi uma abertura espiritual e política da Rus ao mundo cristão. O cristianismo oferecia um modelo de legitimação do poder que era muito útil, né? O governante como escolhido por Deus. Então, foi fé e cálculo político andando juntos. Ela parece ter sido muito pragmática. Com certeza. Ela abraçou a fé, mas não entregou a independência de Kiev. Por exemplo, parece que ela resistiu a uns pedidos de Bizâncio para mandar tropas para a guerra deles. Ela queria os bônus da conexão, mas sem virar um estado satélite, equilibrada. E ela não ficou só olhando para Bizâncio, né? Teve aquela sondagem no Ocidente também. Bem lembrado. Lá por 959, ela fez algo bem ousado. Mandou uma embaixada para Otão I, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Pediu um bispo, missionários para Kiev. E deu certo. Não muito. Otão mandou um tal de Adalberto de Magdeburgo, mas parece que a missão dele lá na Rus não vingou. Fracassou rápido. O que isso mostra da estratégia dela? Mostra que ela estava jogando em várias frentes, né? Talvez buscando um equilíbrio com Bizâncio, talvez só curiosa mesmo, ou querendo mais poder de barganha. Como diz um historiador, o Christian Rapp, ela abriu a porta para a cristandade, mas guardou a chave em Kiev. Política religiosa bem independente. Mas essa abertura toda para o cristianismo não pegou bem com todo mundo em Kiev, né? Principalmente com a elite guerreira e o filho dela, os Sviatoslav. Não pegou mesmo. A conversão da Olga foi mais pessoal e estratégica. Não converteu a Rus inteira na hora. A sociedade, e principalmente a Drugina, os guerreiros, continuaram pagãos. O Sviatoslav, o herdeiro, rejeitou a fé da mãe publicamente. A crônica até diz que ele falou que os guerreiros dele iam tirar sarro se ele virasse cristão. Nossa, que crimão. Um choque de visões aí. Total. Sviatoslav era o ideal do guerreiro pagão focado em guerra, conquista.
Olga já era estadista, mais pragmática, vendo o futuro no cristianismo e na administração. E como ela lidou com essa tensão com o filho batendo de frente? Parece que com cautela. Mesmo depois que o Sviatoslav ficou adulto e assumiu o comando militar, lá por 960, 962, Olga continua influente. Era matriórica, conselheira, cuidava das coisas internas enquanto ele estava guerreando por aí. E ela continuou apoiando a pequena comunidade cristã em Kiev. Tem gente, como Pritsak, que acha que ela talvez tenha fundado a primeira igreja de Santa Sofia em Kiev, talvez de madeira, sabe? Preparando o terreno. E o Sviatoslav? Deixava ela em paz com a religião dela? Parece que sim. Embora ele fosse pagão convicto, focado nas campanhas militares dele, ele respeitava a mãe. As fontes indicam que ele deixava ela e outros praticarem o cristianismo. A crônica diz algo como: ele não acreditava, mas não impedia ninguém de ser batizado. Olga morreu em 11 de julho de 969, já idosa para a época. E é significativo que o funeral dela foi cristão, né? Mesmo a corte sendo ainda pagã. Muito significativo. E o reconhecimento maior veio depois, com o neto, o Vladimir I o Grande. Quando ele promoveu a cristianização em massa em 988, ele fez questão de honrar a avó. Ele mandou levar os restos mortais dela para a Igreja da Dormição, que depois virou a Catedral de Santa Sofia, e colocou num sarcófago de pedra. Foi um jeito de selar a ligação da dinastia com a nova fé oficial. E a Igreja Ortodoxa logo reconheceu ela como santa, né? Sim, e com uma honra especialíssima. Já no século XI, ela foi canonizada como Ex-Apostolos. Ex-apóstolos? O que é isso? Significa igual aos apóstolos. É um título super raro, dado pra gente considerada chave na expansão do cristianismo, tipo o próprio Constantino e a mãe dele, Santa Helena. Olga passou a ser vista como a aurora antes do sol de Vladimir, a precursora essencial. Claro que as histórias de santos escritas sobre ela depois focaram mais na piedade, na sabedoria, falaram de milagres, e geralmente davam uma celiciada na parte da vingança brutal, né? Mas mantinham a inteligência dela, só que agora como um dom divino. Olhando para trás, o legado político dela é... Uau! Uma mulher que governou por tanto tempo, com tanto impacto na formação de um Estado. É impressionante. Ela foi excepcional. Reformou a administração, centralizou tributo, fez diplomacia com os grandes impérios. A Irina Shorman tem uma frase ótima sobre isso. Olga traduziu o código masculino da guerra no código feminino da administração. Trocou a força bruta pela ordem. E aquela dualidade do começo, vingadora e santa, como fica? A imagem dela tem muitas camadas, né? Ao longo do tempo, ela virou símbolo da fé ortodoxa, da justiça, até uma figura materna para a Rússia e para a Ucrânia. É interessante ver como hoje os dois países reivindicam ela, mostra como a história continua relevante politicamente. Sobre a dualidade, talvez não seja contradição, mas uma história de transformação. A Zofia Brizozowska fala em metanoia histórica. A conversão não apaga o passado, mas dá um novo sentido, redime. A violência lá do início vira um passo necessário para a ordem que permitiria a fé florescer depois, entende? Faz sentido. E o Pritsak vê ela como o princípio feminino que civiliza o ato de conquista, transforma o poder bruto em Estado, em fé. E o legado espiritual dela continua forte até hoje. Muito forte. Tem igreja para Santa Olga em tudo quanto é canto do mundo ortodoxo. Kiev, Pskov, Moscou, em ícones. Muitas vezes ela está junto do neto São Vladimir, reforça esse papel dela como precursora e a importância da mulher na evangelização ali do leste europeu, algo que às vezes a gente esquece. Então, para fechar, Olga de Kiev foi essa figura de transição gigante, do paganismo para o cristianismo, do clã para o Estado, da vingança para a lei, uma líder complexa, pragmática, às vezes brutal, mas com uma visão de futuro incrível. A vida dela é quase uma parábola do nascimento da civilização eslava oriental. A frase da Irina Sherman é perfeita. Olga foi a chama que purificou o ferro. Sem ela, a Rússia teria permanecido uma horda. Com ela, tornou-se um reino. Exato. E essa história toda deixa a gente com uma questão para pensar, né? Algo que vai além do século X.
Se a gente pega essa mistura de pragmatismo brutal da Uga, principalmente no começo, para consolidar o poder, e depois a piedade, a visão estratégica, o que isso diz sobre a relação muitas vezes tensa entre construir um Estado, usar a violência, às vezes de forma calculada, e adotar ideologias para unificar o povo, seja religião, como no caso dela, ou outras ideologias ao longo da história. Como é que poder e fé, ou poder e ideologia, se misturam na formação das nações? Fica aí a reflexão. Uma ótima reflexão. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.